Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer neste momento, quando vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. E agora, Senhor, pedimos pela vida do Teu servo, para que o Senhor possa usá-lo, Deus, enchê-lo do Teu Espírito Santo, derramar sobre ele a Tua unção, a Tua graça, dê a ele, ó Deus, a liberdade, Senhor, meu Deus, a autoridade, a ousadia do Teu Espírito Santo, e fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Deus, nessa tarde desse dia, Senhor, faça o Teu querer entre nós, salva, liberta, transforma, cura, ó Deus, realiza a Tua obra, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, graças a Deus. Pastor Geis. Muito obrigado, pastor Jones. Paz do Senhor, meus amados irmãos, boa tarde. É um prazer estar no vosso meio nesta tarde para juntos, como já temos feito, louvarmos e darmos glória, honra e louvor ao maravilhoso nome de Jesus. Recebam muitas saudações das Assembleias de Deus de Itália. A semana passada eu estive numa reunião com as lideranças das Assembleias de Deus do sul da Europa, além de Portugal, Espanha, Grécia, França, Itália e Albânia. E tivemos um abençoado culto e reuniões na cidade de Turim, no norte da Itália, e os irmãos encarregaram-me de entregar as suas saudações cristãs aos amados irmãos, à Igreja do Senhor, aqui em Portugal. E logo os irmãos são privilegiados, são os primeiros a receberem saudações da Itália em primeira mão. Glória e louvor a Jesus. Deus nos abençoou, Deus nos vitória, e a nossa comunhão com as Assembleias de Deus do sul da Europa está caminhando muito bem. Temos projetos conjuntos e acreditamos que Deus nos vai dar vitória nesta região da Europa que precisa do Evangelho, e nós acreditamos que Deus vai operar grandes coisas. Porque os irmãos sozinhos nós não podemos, juntos somos uma força maior que Deus usa para a sua glória, para a bênção da sua igreja, para a salvação dos perdidos. Amém. Obrigado, pastor Jones, pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor aqui nesta abençoada igreja. E eu nesta tarde gostaria de ler-vos um versículo que em si mesmo é uma tremenda declaração, uma poderosa declaração para todos nós, como crentes, para aqueles que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas ao mesmo tempo é uma declaração tremenda para aqueles que, embora ainda não crendo, possam vir a crer. Possam vir a dar a sua vida a Jesus e recebê-lo como nós já o fizemos, como único, suficiente e verdadeiro Salvador. Então eu queria abrir convosco a palavra de Deus para ler na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 8 e verso 37. E vamos ver esta tremenda declaração que a palavra de Deus faz a todos nós. Uma declaração de bênção, uma declaração de poder, uma declaração de vitória no nome e no poder de Jesus. Então a Bíblia diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais uma vez, mas em todas estas coisas, o que é que somos? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Este versículo mostra-nos três realidades. Primeiro, o que somos. Em segundo lugar, porque somos. E em terceiro lugar, as consequências daquilo que nós somos. E na realidade, meus amados irmãos e amigos, é bom saber o que somos. Mas também é bom saber porque somos.
E quando nós sabemos a razão por que somos, a realidade daquilo que somos torna-se mais poderosa, mais lógica e mais admissível na nossa vida. Aleluia! Mas, porque somos aquilo que somos, então nós temos implicações, há consequências tremendas, gloriosas, que a Bíblia nos mostra em resultado daquilo que somos. Portanto, a Bíblia dá-nos a razão do que somos e também fornece à nossa compreensão e ao nosso coração os resultados, os benefícios, as consequências daquilo que nós somos. E este versículo, como nós acabamos de ler, diz que nós somos mais do que vencedores. Amém. Eu não sei se os irmãos louvam a Deus por isso. É uma declaração de identidade. Fala-nos da nossa identidade como crentes. Fala-nos daquilo que nós, na realidade, somos. E realmente, nós somos mais do que vencedores. Quem dá glória a Deus por isso esta tarde? Mais do que vencedor. Note, meu irmão, a Bíblia não diz que nós somos vencedores apenas. A Bíblia acrescenta que nós somos mais do que vencedores. Ser vencedor, todos nós sabemos o que isso é. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Logo, o que é que significará sermos mais do que vencedores? O que é que isso significa? O que é que nós podemos entender por esta declaração poderosíssima da palavra de Deus? Ser mais do que vencedor é nós termos a certeza absoluta que vamos vencer antes de entrar na batalha. Antes do crente entrar na batalha, ele já sabe, venha o que vier, aconteça o que acontecer, seja a batalha mais fácil ou mais difícil, o crente vai vencer. Amém. Não importa a quantidade ou a qualidade do nosso combate. Importa é que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então, antes de entrarmos em qualquer luta, o crente tem esta consciência. Porquê? Porque faz parte da nossa identidade. Faz parte daquilo que tu és, meu irmão, e eu sou mais do que vencedor. Israel, o povo de Israel, nós temos exemplos, muitos exemplos no Antigo Testamento do povo de Israel. Quando foram fiéis ao Senhor, eles já sabiam que antes de entrarem nas batalhas, eles iam vencer. Amém? Porque eles viviam em comunhão com Deus, porque eles viviam de acordo com aquilo que eles eram, assim como nós devemos viver hoje daquilo que somos. Se formos fiéis ao Senhor, não importa, meu irmão, a luta, a dificuldade, a necessidade, o problema, a tribulação, tudo isso pode acontecer. Porque sermos mais do que vencedores não nos priva de termos dificuldades, problemas e lutas, tribulações, não nos priva disso, mas assegura-nos que antes de entrarmos nessas lutas, nós já sabemos que vamos vencer. Já sabemos que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Aleluia! Louvor e glória ao nome de Jesus. Significa também que qualquer que seja a natureza da nossa luta, qualquer que seja a dimensão do nosso combate, nós vamos vencer. Porque, amados irmãos, nós fomos salvos para vencer. O Senhor salvou-nos para nós sermos vencedores. O Senhor salvou-nos para nós vivermos de valor em valor e de vitória em vitória.
A nossa salvação não está ligada à derrota, não. Porque nós fomos salvos por um que alcançou a maior vitória à face da terra e a maior vitória em todo o universo. E esse é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, já vimos que a nossa identidade é sermos mais do que vencedores. Mas vamos ver agora a razão por que somos. Qual é a razão, qual é a causa desta tremenda realidade que nos assiste? Qual é a razão por que nós, homens e mulheres fracos, débeis, imperfeitos, limitados, a razão porquê, com todas estas desvantagens que são inerentes à condição humana, a razão porquê que nós, com tudo isto, que joga contra nós, mesmo assim, podemos ser mais do que vencedores. Louvor e glória ao nome de Jesus. E a razão é exatamente porque Cristo Jesus nos amou. A razão da nossa super ou hiper vitória não está naquilo que eu sou, não está naquilo que a minha capacidade permite, que a minha inteligência, que a minha força, que a minha sabedoria permite, mas reside no facto de Jesus me ter amado. O seu amor revelado na sua vinda ao mundo, revelado na sua ida à cruz do Calvário, morrer em nosso lugar, revelado também em que a morte não o reteve, mas ele ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Esse amor que é revelado na vinda de Jesus ao mundo, por amor a nós, na sua morte, na sua ressurreição e na sua vida, aleluia, com todo o poder no céu e na terra. É a razão porque nós podemos ser mais do que vencedores. Ele veio não apenas para nos salvar do inferno. Ouçam, meus amados, Jesus veio ao mundo por amor a nós. É a força que o trouxe a este mundo foi o amor. A força que o levou à cruz foi o amor. Não foi a força dos judeus, nem a força dos romanos. Foi a força do amor por nós que o levou a morrer na cruz do Calvário. Então Jesus veio para nós sermos salvos da derrota. Amém. Ouçam, a nossa condição humana, adâmica, caída, era uma situação de contínua derrota. Antes de sermos salvos, estávamos derrotados. Derrotados em muitas frentes, inclusivamente derrotados pela própria morte. Mas Jesus veio salvar-nos dessa derrota. Aleluia! E agora aquele que crê em Cristo, confia nele, é fiel ao Senhor, já não está derrotado, já não é mais derrotado, é mais do que vencedor. Porque ele nos amou. É a força do seu amor que nos garante absoluta e gloriosa vitória. Irmão, no meio da tua luta, do teu problema, tu deves acreditar, tu deves confiar, tu deves entregar-te nos braços do seu amor. E verás que porque ele te ama, ele não te deixará sofrer derrota.
Ele pode deixar que tu sofras luta, problemas, dificuldades, tribulações, perseguições ou até a morte. Mas nunca deixará que tu sejas derrotado, porque Ele veio por amor para que tu e eu sejamos mais do que vencedores. E porque somos mais do que vencedores, isso tem implicações. Tem implicações tremendas, tem consequências tremendas. Tem uma consequência que nós não podemos evitar, porque a própria palavra vitória implica uma consequência inevitável para nós. Qual é essa consequência que a própria palavra vitória implica? Essa consequência é luta. Porque ninguém pode ter vitória sem luta. Só podemos alcançar vitória quando lutamos. Só podemos alcançar vitória no meio do combate, no meio da luta. Amém? Para eu ter vitória implica que eu tenho que lutar. Só que na minha luta eu não vou experimentar derrota, eu vou experimentar uma gloriosa vitória. A primeira implicação é que ninguém é vencedor, ou ninguém é mais do que vencedor, se não entrar em lutas e dificuldades. Agora tu compreendes, irmão, que o Senhor veio para que tu sejas vitorioso. Amém? E para tu seres vitorioso, Deus tem que permitir que tu tenhas lutas na tua vida. Significa que se Ele não permitir, nem eu nem tu teríamos, porque é Ele agora que está no controle da nossa vida. Mas para que a nossa identidade como vencedores seja uma realidade, Ele permite que venham determinadas lutas, determinados conflitos, determinadas tribulações, determinados problemas, determinadas aflições. Inclusivamente, Ele permite que venha a morte. Mas a Bíblia diz-nos, e nós acabamos de ler, que em todas estas coisas, aleluia, em todas estas coisas, nós continuaremos a ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós entramos. O crente não está isento disto. Mas o crente tem que estar consciente de que esta é a nossa identidade, esta é a nossa realidade. Venha a luta que vier, antes dela chegar à nossa vida, nós já sabemos que vamos vencer. Mas esta é a grande vitória, esta é a grande diferença entre nós e o inimigo da nossa alma, o diabo. Quando ele vem para nós, para atacar-nos, ele já sabe que vem na qualidade de derrotado. Porque ele foi derrotado. Jesus o derrotou e Jesus ainda através da sua igreja está a continuar a derrotá-lo. Ele vem como derrotado. E nós, meus irmãos, dá glória a Deus por isso esta tarde. Tu na tua luta vais avançar como um vencedor. Por aquele que te amou. Então, se é por Ele, a nossa confiança tem que estar nele. Se é por Ele, a nossa vida tem que estar nas mãos dele. Se é por Ele, o nosso coração deve pertencer a Ele. Aleluia. Se é por Ele, a nossa confiança tem que estar rigorosamente nele. E quando isso acontece? Porque é por Ele, é pelo amor dele que nós somos vencedores, mais que vencedores. Nós
vencemos. E eu quero dizer-te, esta tarde, meu irmão e amigo, não sei qual é a tua luta. Não sei qual é o teu problema. Não sei qual é a tribulação que está na tua vida, ou na tua família, ou em certas áreas da tua vida. Mas uma coisa eu sei. Tu podes vencer. Tu podes vencer. E mais, tu tens condições para vencer. Tu estás destinado a vencer. Talvez tu estás a passar por uma necessidade, algo que tu precisas e estás em luta. Luta por uma necessidade. Mas, irmão, esta tarde, confia. Tu és mais do que vencedor e que tu vais vencer a luta da tua necessidade e Deus vai suprir essa necessidade. Talvez tu estás numa luta, quem sabe, de desânimo. Uma luta de desânimo, de frustração, de tristeza ou de desilusão por qualquer coisa. E viver assim é viver em luta. Mas tu não foste salvo para viver assim. O Senhor não te chamou e salvou para viveres desanimado, desiludido, frustrado, caído. O Senhor salvou-te para teres vitória no nome e no poder de Jesus. E esta tarde, não porque eu estou, mas porque Ele está, porque a sua palavra é fiel e verdadeira, porque o Espírito Santo de Deus se move neste lugar, tu podes alcançar a vitória que precisas e ainda não alcançaste, mas esta tarde é a tarde da tua vitória, no nome e no poder de Jesus. Talvez estás a passar por uma tribulação grande. Talvez até na tua família, talvez no teu emprego, talvez na tua escola, quem sabe. Mas o que tu és, e tu não podes pensar de outra maneira que não esta realidade. Tu tens que pensar, irmão e irmã, que tu és mais do que vencedor. É a tua identidade, amém? É a tua realidade, aleluia! E se essa realidade, se essa realidade dependesse daquilo que eu sou, eu tinha a maior das dúvidas. Porque eu sei o que sou e sei o que não sou. Se a minha vitória dependesse daquilo que eu sou, eu estava com medo, eu tinha receio, eu tinha dúvidas. Eu nunca teria a certeza que iria vencer. Mas eu louvo a Deus esta tarde, aleluia, que a certeza da minha vitória não está naquilo que eu sou, mas naquilo que Ele é. E porque Ele é o que é, eu posso ser o que sou, conforme a santa e gloriosa palavra de Deus. Talvez a tua luta esta tarde, quem sabe será uma doença que te oprime, uma doença que te escraviza, uma doença que te torna infeliz, uma doença que te limita, uma doença que tu tens tentado e não consegues alcançar vitória sobre ela. Mas eu quero dizer, mesmo em relação à doença, à luta que tu estás travando com a tua doença, tu podes ser e és mais do que vencedor. Significa que tu podes ser curado esta tarde, no nome e no poder de Jesus. Tu podes alcançar vitória sobre a tua doença e começares hoje a ter saúde, porque Deus te fez mais do que vencedor. Aleluia! Essa doença pode passar, desaparecer da tua vida instantaneamente esta tarde.
E tu poderes sair daqui dizendo, na realidade, esta continua a ser a minha identidade. Eu sou mais do que vencedor. E inclusivamente, naquilo que no plano humano não tem remédio, que é o último inimigo. Mesmo aí, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E esse último inimigo é a morte. Mesmo quando a morte tocar à nossa porta, essa morte já não tem vitória. Essa morte, a morte para o cristão, vem derrotada. Porque a Bíblia diz que pela ressurreição de Cristo Jesus, a morte foi tragada na vitória. Aleluia! O amor de Jesus ao ressuscitar dentre os mortos, Ele ganhou vitória para nós, até na própria morte. Significa que ao morrermos, o nosso destino não é a condenação eterna, nem o inferno. Ao morrermos, deixamos este mundo para estar com Ele, viver com Ele e reinar com Ele para sempre. A morte apenas será uma passagem, nunca será uma derrota. Pelo contrário, morrer é ter vitória, porque mais depressa chegamos à presença daquele que está à nossa espera. Aleluia! Para vê-lo face a face e para reinar com Ele para todo o sempre. Esta é a nossa gloriosa identidade. Nós já fomos derrotados. Nós já vivemos em derrota. Nós já sabemos o que é derrota. Porque em Adão fomos derrotados. Em Adão experimentámos uma terrível derrota. Jesus veio. Veio ao mundo há 2000 anos atrás. Mas um dia Jesus veio também à nossa vida. E Ele veio à nossa vida para que passemos do estado miserável de derrota em que vivíamos, para sermos agora mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não importa a luta em que estás envolvido. Não importa o problema que tu tens. Não importa a dificuldade ou a necessidade pela qual estás passando. Confia, irmão, que aquilo que a Bíblia diz é verdade. E não é uma verdade teórica para tu conheceres o versículo e o citares de cor. Não se trata de uma verdade teórica, mas de uma gloriosa verdade prática. Aquilo que está naquele versículo é aquilo que tu és e que eu sou em Cristo Jesus. E nós não podemos ser menos. Irmão, tu não podes admitir que és menos. Tu não podes admitir outra coisa que não seja eu também sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Por aquele. A razão está nele. A causa é ele. Aleluia! O fundamento é ele. E porque é ele, eu posso crer de todo o meu coração. Porque é ele a causa e não sou eu. Eu posso ter toda a confiança. Eu posso ter toda a segurança. Aleluia. Eu posso sentir a maior alegria, o melhor bem-estar. Eu posso sentir-me acima de qualquer circunstância. Eu posso sentir-me mais do que vencedor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.
com certeza que não foi por acaso que Deus falou o que falou esta tarde. E ouçam, Deus não falou o que falou por minha causa. Deus falou o que falou por tua causa. Amém? Não está aqui em causa o pregador em si. Deus não falou o que falou para eu ter uma mensagem. Deus falou o que falou para tu ouvires, guardares e por esta mensagem alcançares vitória para a tua vida. E sempre que Deus mostra a sua vontade, a sua graça, o seu amor, o seu poder, Deus sempre é um Deus de oportunidade. Amém? O nosso Deus é um Deus de oportunidade. E esta tarde Deus quer dar-te uma oportunidade para tu experimentares aquilo que tu deves ser na realidade. A tua verdadeira identidade. Para que tu esta tarde sejas verdadeiramente, na realidade, mais do que vencedor. Quantos estão aqui esta tarde? Dizer, pastor, eu tenho vivido em luta e até pensei que não havia vitória para mim. Pensei até que esta situação se ia perpetuar e eu não conseguia alcançar vitória sobre o meu desânimo, sobre a minha tristeza, sobre a minha doença, sobre a tribulação que estou a passar. Mas esta tarde eu creio naquilo que a Bíblia diz e creio que eu vou ter vitória porque eu sou mais do que vencedor. Quantos estão aqui nessas circunstâncias? Levante o seu braço em nome de Jesus. Levante o teu braço no nome de Jesus. Eu vou pedir rapidamente que saias do teu lugar e venhas aqui à frente em nome do Senhor. Vem no nome de Jesus. Vem no nome de Jesus. Não te agarres à mentalidade da derrota. O Senhor não te salvou, irmão, para viveres na derrota. O Senhor salvou-te para viveres em vitória. O Senhor salvou-te para tu teres vitória. Para aquilo que a Bíblia diz que tu és. Para que a tua identidade seja uma realidade concreta, pessoal, na tua própria vida. Eu acredito que Deus está falando com mais irmãos esta noite. Vir à frente não é uma vergonha. Vir à frente é uma declaração de que queremos vitória e que acreditamos que vamos ter vitória no nome e no poder de Jesus.
Quantos podem dar glória a Jesus esta tarde? Irmão, dá glória a Ele. Tu não estiveste diante de um discurso, tu estiveste ouvindo a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus deve fazer em nós algo tremendo, aleluia. E uma das coisas que a palavra de Deus deve operar em nós é louvor e gratidão a Deus, porque Deus, na sua misericórdia, ainda resolve falar connosco para nos dar vitória. Eu não quero prolongar, nem abusar do tempo, nem da vossa paciência, mas falta aqui à frente alguém, pais. Falta aqui à frente alguém mais. E esse alguém mais és tu. E tu sabes que és. Não percas a oportunidade. Eu quero dizer-te, irmão, que aquilo que eu estou a dizer não tem nada a ver no plano humano, nem conhecimentos, nem nada, nem conversas, nada. Tem a ver com a revelação do Espírito Santo de Deus. E eu acredito que nós vamos ter vitória nesta tarde. Creio que tu vais ter vitória. Creio, confia, descansa, aleluia. Porque isso faz parte da tua identidade. É o que Jesus ganhou para ti com o seu amor. Querido Jesus, glorifica teu nome, Senhor, esta tarde. E opera com o teu poder, de acordo com a tua santa e gloriosa palavra, que nos garante que somos mais do que vencedores, que nos fala de uma identidade de vencedor, aleluia. Em qualquer circunstância, em qualquer luta, em qualquer dificuldade, em qualquer problema, em qualquer doença. Querido Jesus, agora mesmo, em teu nome e pelo teu poder, toca estes que estão aqui, Senhor. Toca-os com a tua virtude. Toca-os com o teu poder. Opera nas suas vidas agora, aleluia. E dá-lhes a certeza da vitória agora mesmo. A certeza de que vão vencer, aleluia. Opera, Deus, com o poder do teu Espírito. Na certeza gloriosa da revelação da tua palavra. Opera agora em nome e no poder de Jesus. Toca cada coração, toca cada vida, Deus, e faz o milagre do teu poder agora, aleluia. Opera, vitória. E mesmo aqueles que não tiveram coragem de vir aqui à frente, Senhor, eu oro no teu nome e pelo teu poder, que no lugar onde eles se encontram, dá-lhes um toque da tua graça, um toque do teu poder, da tua misericórdia, do teu grande amor, Senhor. Liberta-os da derrota, liberta-os do fracasso, liberta-os, Senhor, do desânimo, liberta-os e dá-lhes vitória no nome e no poder de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dá glória a Ele, irmão, no lugar onde estás. Aqui à frente ou lá atrás. Dá glória a Jesus. Eu queria ouvir a tua voz dando glória a Ele. E se eu queria ouvir a tua voz, mais Deus gostava de ouvir essa voz. Levantar-se em louvor, em gratidão. Aleluia, porque um dos sinais da vitória é o nosso louvor, é a nossa gratidão, aleluia. É o nosso clamor, não o clamor do mendigo, mas o clamor daquele que é mais do que vencedor, por aquele que nos amou, aleluia.
Louvor e glória, aleluia, aleluia. Dá glória a Ele, irmão. Louva Jesus. Agradeça a Deus que esta é a tua identidade. É aquilo que tu és. É aquilo que Jesus ganhou para ti. E que nada, nem ninguém, nem o diabo, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade nos podem roubar esta identidade que nos foi ganha pelo amor de Cristo ao morrer por nós, ao derramar o seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitar, aleluia, e viver para sempre. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão no teu nome e para a tua glória.